Hoje, vamos desvendar 7 mitos surpreendentes sobre a Idade Média que vão virar sua visão de cabeça para baixo. Então, vamos lá! A Terra plana. Começamos com um dos equívocos mais difundidos: a ideia de que as pessoas na Idade Média acreditavam que a Terra era plana. Essa visão é um mito moderno, criado no século XIX para pintar a era medieval como obscurantista em contraste com o iluminado período renascentista. Na verdade, desde a antiguidade, muitos eruditos já afirmavam a esfericidade da Terra. Pessoas como Ptolomeu, no século II, e antes dele, Aristóteles, forneceram argumentos e observações astronômicas que apoiavam essa visão. Esses conhecimentos não foram perdidos durante a Idade Média. Pelo contrário, foram preservados e estudados por acadêmicos medievais. No século XII, Beda, o Venerável, um monge inglês, já mencionava a Terra como uma esfera em seus escritos. E no século XIII, Tomás de Aquino, refletindo o conhecimento comum de sua época, também reconhecia a Terra como uma esfera. Essa noção era tão disseminada que, quando Cristóvão Colombo propôs sua viagem para o oeste, a controvérsia não era sobre a forma da Terra, mas sobre o tamanho dela e a viabilidade da viagem. Portanto, a crença na Terra plana não era um conceito amplamente aceito na Idade Média. Esse mito desmente a noção de que o período medieval foi uma época de ignorância generalizada sobre o mundo natural. Idade das Trevas. O termo Idade das Trevas é frequentemente usado para descrever a Idade Média, sugerindo um período de retrocesso cultural, científico e intelectual após a queda do Império Romano. No entanto, essa perspectiva é enganosa e simplista. A Idade Média, que durou aproximadamente do século V ao XV, foi um período de transformação e desenvolvimento significativos em muitas áreas. Enquanto o início da Idade Média viu certa instabilidade política e declínio urbano, isso não equivale a um colapso universal da civilização ou do conhecimento. Culturalmente, a Idade Média foi uma era de grande florescimento. O período testemunhou o surgimento de magníficas obras de arte, arquitetura gótica, literatura e a preservação e tradução de textos clássicos, especialmente por estudiosos islâmicos e cristãos, que mais tarde facilitaram o renascimento europeu. As universidades, uma invenção medieval, surgiram como centros de aprendizado e debate em todo o continente, em cidades como Bolonha, Paris e Oxford. Cientificamente, o período foi marcado por avanços significativos, incluindo melhorias na agricultura, como o uso do arado pesado e a rotação de culturas, o que aumentou a produção de alimentos e apoiou o crescimento populacional. Nas áreas de matemática, astronomia e medicina, houve um desenvolvimento considerável, impulsionado em parte pela troca de conhecimentos com o mundo islâmico. Em suma, a Idade Média foi uma era de progresso e inovação, não apenas de estagnação ou declínio. O conceito de Idade das Trevas é um mito que não reflete a complexidade e a diversidade do período medieval. Instrumentos de tortura. Um dos aspectos mais macabros e fascinantes associados à Idade Média é a suposta prevalência de instrumentos de tortura, como a infame Dama de Ferro. Acredita-se que esses dispositivos foram amplamente usados para infligir dor e extrair confissões durante a Inquisição e outros julgamentos. No entanto, a realidade é que muitos desses instrumentos, incluindo a própria Dama de Ferro, são muito mais um produto da imaginação do que da história medieval. A Dama de Ferro, por exemplo, é um dispositivo que supostamente aprisionava a vítima dentro de um sarcófago adornado com pontas internas. Contudo, não há evidências confiáveis de que ela foi usada antes do século XIX. Muitos historiadores acreditam que a Dama de Ferro foi criada no século XVIII ou XIX como uma espécie de peça de terror, para exemplificar os supostos horrores da Idade Média. Embora a tortura tenha sido utilizada em alguns contextos medievais, era menos comum do que os retratos populares sugerem. Os métodos de tortura documentados eram muitas vezes menos elaborados e mais pragmáticos, usados sob circunstâncias específicas e reguladas por leis da época. Além disso, a tortura como meio de obter confissões era frequentemente vista com ceticismo, pois se reconhecia que uma confissão sob tortura poderia não ser verdadeira.
A disseminação da crença em instrumentos de tortura extremamente elaborados e bizarros, como a Dama de Ferro, reflete mais os temores e fascínios da era moderna do que a realidade histórica medieval. Portanto, o mito dos instrumentos de tortura medievais serve mais para dramatizar e distorcer nossa visão da Idade Média do que para representar a verdade sobre as práticas judiciais e punitivas da época. Cintos de castidade. O cinto de castidade, frequentemente retratado como um dispositivo usado para prevenir a infidelidade ou a atividade sexual indevida das mulheres na Idade Média, é um dos mitos mais persistentes e infundados sobre o período. A imagem do cinto de ferro trancado, supostamente utilizado para garantir a castidade feminina enquanto seus maridos estavam em guerra ou longas viagens, não tem base na realidade histórica. A origem deste mito remonta a interpretações equivocadas e à invenção durante a Renascença e a Era Vitoriana, períodos em que objetos foram criados para ilustrar uma visão distorcida da barbárie medieval. Estudos modernos mostram que não há evidências confiáveis de que cintos de castidade foram usados antes do século XV, e mesmo depois, as referências são escassas e muitas vezes satíricas. Os objetos que hoje são exibidos em museus como cintos de castidade medievais são, na maioria das vezes, forjados no século XIX ou interpretados erroneamente. A crença na utilização generalizada desses dispositivos ignora o entendimento contemporâneo sobre moralidade, sexualidade e o papel da mulher na sociedade medieval. Além disso, do ponto de vista prático, o uso prolongado de um dispositivo como o cinto de castidade teria causado sérios problemas de saúde e higiene. Higiene. Um dos equívocos mais persistentes sobre a Idade Média é que as pessoas eram sujas e raramente tomavam banho. A imagem de cidades medievais repletas de sujeira e doenças contribui para essa visão. No entanto, a realidade histórica é mais complexa e indica que a higiene pessoal tinha um papel significativo na vida medieval. Registros históricos mostram que banhos públicos eram comuns em muitas partes da Europa medieval. Cidades como Paris e Londres tinham banheiros públicos conhecidos como estios, que eram frequentados regularmente pela população. Esses espaços não eram apenas locais para banho, mas também centros sociais onde as pessoas se reuniam para conversar, relaxar e fazer negócios. A importância do banho na cultura medieval também é evidenciada na literatura e arte da época, que frequentemente retratam cenas de pessoas se banhando. Além disso, textos médicos medievais frequentemente recomendavam banhos como parte de práticas saudáveis, indicando um conhecimento da conexão entre limpeza e saúde. No entanto, a prática do banho sofreu um declínio no final da Idade Média, especialmente após surtos de doenças como a peste negra. O medo da contaminação através da água levou a uma redução no número de banhos públicos e a uma mudança nas atitudes em relação à higiene pessoal. Em resumo, enquanto não se pode negar que as normas de higiene mudaram ao longo dos séculos e que certas práticas higiênicas modernas não eram comuns, a noção de que a higiene era totalmente negligenciada na Idade Média é um mito. As pessoas daquela época valorizavam a limpeza e tinham seus próprios métodos para manter a higiene pessoal e ambiental. Fanatismo religioso. A Idade Média é frequentemente retratada como um período de fanatismo religioso, onde a Igreja Católica dominava todos os aspectos da vida e suprimia qualquer forma de pensamento ou crença divergente. No entanto, essa visão é uma simplificação exagerada da complexa relação entre religião, sociedade e poder naquela época. Embora a Igreja tenha desempenhado um papel central na Europa medieval, influenciando fortemente a vida cotidiana, a educação e a política, a realidade era mais matizada do que a de uma opressão religiosa abrangente. A Igreja promovia a educação e o aprendizado, fundando e mantendo universidades que se tornaram centros de estudo em diversas disciplinas, incluindo filosofia, medicina e ciências naturais. Havia, de fato, tensões e conflitos decorrentes de diferenças religiosas e heresias, e a Inquisição foi estabelecida para combater essas divergências. Contudo, a aplicação e intensidade da perseguição religiosa variavam consideravelmente ao longo do tempo e entre diferentes regiões.
Além disso, muitos debates teológicos e filosóficos ocorriam dentro da própria igreja, demonstrando uma diversidade de pensamento e crença que contraria a noção de um fanatismo uniforme. Ademais, a relação entre cristãos, muçulmanos e judeus na Idade Média era complexa, caracterizada por períodos de coexistência pacífica, comércio e troca de conhecimento, além dos conflitos e disputas. Por exemplo, na Península Ibérica, sob domínio islâmico, cristãos, muçulmanos e judeus contribuíram para um florescimento cultural e científico conhecido como a convivência. Portanto, o mito do fanatismo religioso generalizado não reflete adequadamente a realidade da Idade Média, que foi marcada por uma variedade de experiências religiosas, intelectuais e culturais. Conhecimento perdido. O último mito a ser desvendado é a ideia de que a Idade Média foi um período em que o conhecimento antigo foi perdido e a humanidade regrediu intelectualmente. Esta visão sugere que os séculos medievais foram marcados por um esquecimento generalizado das realizações científicas e filosóficas da antiguidade. Na realidade, muitos textos clássicos foram preservados, estudados e expandidos durante a Idade Média. Mosteiros e escolas monásticas desempenharam um papel crucial na preservação do conhecimento antigo, copiando manuscritos de obras gregas e romanas. Além disso, o contato com o mundo islâmico, especialmente durante as cruzadas e através do comércio, levou à tradução de textos científicos e filosóficos árabes e gregos para o latim, enriquecendo assim o acervo intelectual europeu. Durante a Alta e a Baixa Idade Média, houve um renascimento de estudos legais, filosóficos e teológicos, com o estabelecimento de universidades que se tornaram centros de aprendizado e inovação. Estas instituições foram fundamentais na formação do pensamento europeu e na preparação do caminho para o Renascimento. Ademais, a Idade Média testemunhou avanços em áreas como a medicina, a astronomia, a engenharia e a agricultura. A invenção da prensa móvel por Gutenberg no final da Idade Média revolucionou a disseminação do conhecimento, marcando o início de uma nova era de aprendizado e comunicação. Portanto, longe de ser um período de escuridão e perda de conhecimento, a Idade Média foi uma época de preservação, transmissão e inovação intelectual que serviu como ponte vital entre a Antiguidade e o Renascimento. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos labirintos da história, desvendando mitos que obscureceram nossa compreensão da Idade Média. Vimos que, ao contrário das imagens de escuridão, tortura e ignorância, este período foi de fato repleto de conhecimento, inovação e diversidade cultural. Espero que este vídeo tenha iluminado algumas das sombras que envolvem a Idade Média e mostrado que a realidade histórica é frequentemente mais complexa e fascinante do que os mitos populares sugerem. Se você gostou de explorar estes equívocos medievais conosco, por favor, dê um like e compartilhe o vídeo. Seu apoio ajuda a trazer mais conteúdo como este à luz. E agora, eu adoraria ouvir de vocês. Qual desses mitos você achou mais surpreendente? Existe algum outro mito histórico sobre o qual você quer aprender mais? Deixe seus comentários abaixo. Vamos continuar essa conversa. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas futuras explorações pelo passado. Obrigado por assistir e até a próxima!